estamos de volta agora para o nosso segundo momento da nossa aula de língua portuguesa. E eu sou a professora Denisa Braga e convido você para estar comigo nessa aventura de descobertas. Então vamos lá, gente? Olha só, dia de sexta-feira, nosso segundo momento é um momento muito especial, porque nós vamos falar sobre os descritores Saeb. E é aquele momento em que você e eu vamos ser apresentados a diversos gêneros textuais e vamos ser aqui desafiados com muitas questões bem interessantes para a gente aprender bastante, tá bom? Só que antes a gente vai fazer aquele momento que é o nosso momento de fluência. Você e eu já sabemos que nós temos um texto por semana em que nós vamos aí aprimorar a nossa leitura. E hoje, sexta-feira, é dia da nossa leitura cronometrada. É aquele momento que você vai separar aí um celular, um relógio, um cronômetro, para saber em quanto tempo você consegue ler o texto todo e quantas palavras você consegue ler em 1 minuto. Você vai fazer isso com a ajuda do seu pai, da sua mãe ou responsável e depois de tudo isso vai enviar as informações para o seu professor, conforme ele combinou com você, pelo WhatsApp ou pela plataforma. Combinado então? Então vamos começar agora com a nossa leitura da semana. Vamos lá? Nós temos uma reportagem, né? Estamos fazendo a leitura dessa reportagem durante a semana e eu quero que você faça aí comigo também. Animais de estimação podem trazer mais bem-estar durante isolamento social. Reportagem do RJ2 mostra como moradores do Rio de Janeiro estão combatendo a solidão e aliviando outros sintomas causados pelo distanciamento obrigatório para evitar a proliferação da Covid-19. Especialistas da área de saúde alertam que o isolamento social obrigatório, consequência da pandemia da Covid-19, pode provocar angústia, frustração e até depressão em alguns casos. Muitas pessoas vêm sofrendo nesse período pela falta de contato com outras pessoas de fora do seu núcleo familiar. Para combater a solidão e a saudade do contato físico, algumas dessas pessoas podem contar com a ajuda de seus bichinhos de estimação. Para a veterinária Rita Erickson, a presença de um animal de estimação em casa pode aliviar a angústia e amenizar outros problemas decorrentes do isolamento. Muitas pessoas que estão em quarentena me mandam mensagem dizendo o que seria de mim sem meu cachorro ou sem meu gato. Você ter esse carinho ao lado não tem preço, comentou a veterinária, gente. Então, assim, você vai fazer como a gente combinou, fazer a leitura cronometrada e enviar os resultados para o seu professor, certo? Então, vamos agora, pessoal, para as nossas questões dos descritores Saeb. O Saeb, que é aquele sistema de avaliação da educação básica brasileira, não é? E para fazer essa avaliação, nós temos algumas ferramentas, como a Prova Brasil, e por isso nós estamos aqui treinando, nos aperfeiçoando, conhecendo gêneros textuais para ficarmos craques na hora dessa avaliação. Então vamos lá, pessoal. Objetivos da atividade de hoje. Identificar informação explícita em fábulas, contos, crônicas e reportagens. Inferir sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, crônicas, reportagens e tirinhas. Inferir assunto principal em poemas, fábulas, contos, crônicas, reportagens e tirinhas. E identificar opinião em fábulas, contos, crônicas e reportagens. Então vamos lá, pessoal. Vamos ler agora uma crônica que se intitula como Gol Contra. Vamos começar a leitura juntos? Olha só. Gol Contra. Vitinho chegou em casa de cabeça baixa, entrou pelos fundos, tirou a lama das chuteiras e deixou-as encostadas na parede para secar. A camisa, o calção e as meias largou na beira do tanque para a mãe lavar. Não disse uma palavra a ninguém e foi se trancar no quarto. Pela sua cara, perdeu o jogo, não é? 1-0. E o que tem isso? Você pensa que enterrou o time?
1-0 é normal. Se fosse de goleada, normal, porque não foi você que no finzinho do jogo fez o maior gol contra. Ah, então é isso. Gol contra acontece, a bola quica de mau jeito, bate na gente. Eu fui cortar o cruzamento, pegou mal no pé. Puxa vida, bem no finzinho. E agora o pessoal não vai mais me chamar para outra partida. No mínimo vão me deixar na barra. Que é isso, meu craque? Não acha que está fazendo tempestade em copo d'água? Ganhar e perder faz parte do jogo. Depois cá entre nós, é só uma pelada, um joguinho de nada. Já imaginou se fosse numa final de Copa do Mundo? Pai, a minha pelada é a Copa do Mundo. Autor desconhecido. Gente, olha só. O Vitinho chegou em casa bem triste, não é? Então, vamos conversar um pouco sobre esse texto? Olha só. No trecho, Vitinho chegou em casa de cabeça baixa. A expressão destacada de cabeça baixa significa que o menino estava: letra A, com dor de cabeça. B, procurando por algo. C, entristecido com algo. Ou D, distraído e contente. O que você acha? A expressão de cabeça baixa significa o que nesse texto? Observe direitinho, tá bom? 2 segundinhos para você pensar, escolher sua alternativa e já a gente volta para conversar mais sobre a questão. Então, pessoal, o que significa essa expressão de cabeça baixa? Vamos aqui para a nossa resposta. Olha só. Quando o Vitinho chegou em casa de cabeça baixa, quer dizer que ele chegou em casa e ele estava entristecido com alguma coisa que aconteceu, não é? Nós temos aqui, inclusive, a imagem do nosso texto, né? A gravura mostrando aí que ele estava, assim, um pouco entristecido. Muito bem, pessoal. Vamos para a nossa segunda questão. Segundo o texto, o time do garoto... Letra A, ganhou o jogo. B, perdeu o jogo. C, não jogou. Ou D, empatou com o outro time. O que você acha? Observe aí o texto, você pode reler, tá bom? Vou dar uns segundinhos para você responder aí, escolher sua alternativa correta. Vamos lá? Gente, o time do Vitinho, o nosso garoto, né, do nosso texto, o que foi que aconteceu com o time dele? Ele ganhou o jogo, perdeu, o time dele não jogou ou empatou com o outro time? Vamos para a nossa resposta, você já escolheu? Vamos lá? O time do garoto perdeu o jogo, pessoal. Olha só, no nosso trecho, que eu coloquei aqui para você, está falando lá no final, né? Alguém começa a conversar com o Vitinho e diz assim: pela sua cara, perdeu o jogo, não é? E ele fala respondendo: 1-0. Então, quer dizer que o time do garoto perdeu o jogo por 1-0. Muito bem, tá aqui, olha só, destacado no nosso trecho, não é verdade? Parabéns para você que acertou. No trecho abaixo, Vitinho está conversando com... Olha só, com quem que Vitinho está conversando, gente? Com, letra A, o irmão. B, sua mãe. C, um amigo. Ou letra D, seu pai. Tempo para você pensar, responder essa questão e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. Vamos lá, gente. Com quem o Vitinho conversa nesse texto, nessa crônica? Vamos para a nossa resposta? Ele conversa com o seu pai, ele está conversando com o pai nesse momento, não é?
Então, a gente percebe o seguinte, olha lá no finzinho do nosso texto, o Vitinho vai se referir, né, a pessoa com quem ele está conversando, pela palavra pai. Ele vai usar o vocativo pai. Ele diz, pai, a minha pelada, ou seja, o meu jogo é a Copa do Mundo. Então, ele está dialogando com o seu pai. Parabéns para você que acertou e conseguiu identificar no texto essa informação. Qual o assunto principal do texto? Vamos aqui para as nossas alternativas. Letra A, a tristeza de um menino que fez um gol contra. Letra B, a derrota do time da escola de Vitinho. C, os conselhos de um pai ao seu filho. Ou D, dicas para jogar futebol. Tempo para você pensar e já a gente volta com a nossa alternativa correta. Vamos lá, gente, vamos ver qual é o assunto principal do nosso texto? Vamos lá? Olha só, é a tristeza de um menino que fez um gol contra. O Vitinho chegou em casa super triste, né? Cabeça baixa, desanimado, se trancou no quarto. Ele estava muito triste porque tinha feito um gol contra, tá bom? Vamos para a quinta questão. Marque a alternativa que indica uma opinião. Você vai observar aqui algumas alternativas e uma delas somente vai indicar uma opinião. O que é uma opinião? É o ponto de vista de alguém sobre alguma coisa, sobre um assunto, sobre uma situação, sobre uma pessoa, tá bom? Então, essas alternativas, gente, elas foram tiradas do nosso texto que nós lemos. Vamos ler as alternativas juntos? Vamos lá? Letra A. Não disse uma palavra a ninguém e foi se trancar no quarto. B. E o que tem isso? Você pensa que enterrou o time? Letra C. Eu fui cortar o cruzamento, pegou mal no pé. E letra D. Depois, cá entre nós, é só uma pelada, um joguinho de nada. Então, pessoal, qual dessas alternativas indica a opinião de alguém? Eu vou dar um tempinho para você pensar e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta da nossa questão. Pessoal, então qual dessas alternativas indica uma opinião para você? O que você acha? Então vamos lá então, olha só. Na letra A diz assim, não disse uma palavra a ninguém e foi se trancar no quarto. Lembrando que todas essas alternativas elas foram retiradas da nossa crônica, do nosso texto que nós acabamos de ler. Então, aqui na letra A, gente, não se trata de uma opinião. Na verdade, é a descrição do que aconteceu, né? A narrativa do que aconteceu com o nosso garoto, com o Vitinho. Ele não disse uma palavra a ninguém e foi se trancar no quarto. Isso é um fato que o texto apresenta. Letra B. E o que tem isso? Você pensa que enterrou o time? Será que isso aqui é uma opinião? Na verdade, gente, aqui é um questionamento que alguém está fazendo a alguém. No caso, o pai do Vitinho está perguntando para ele, você pensa que enterrou o time? Ou seja, ele está perguntando a respeito do que o Vitinho pensa, né? Mas, na verdade, aqui não se caracteriza uma opinião, mas uma pergunta sobre o que o garoto pensa. Letra C. Eu fui cortar o cruzamento, pegou mal no pé. Vitinho está falando para o seu pai o que aconteceu. Ou seja, ele está declarando para o pai a respeito de um fato. Ele foi cortar o cruzamento e pegou mal no pé. Ele está dizendo como que aconteceu aquele gol contra que ele tanto ficou triste, não é? Por último, depois cá entre nós é só uma pelada, um joguinho de nada.
Opa! Nessa alternativa, nós vemos o pai de Vitinho dando a sua opinião sobre o jogo que ele acabou de perder. Ele estava dizendo que o jogo do garoto era um joguinho de nada. Então, essa aqui, pessoal, é a opinião que está sendo destacada entre todas essas alternativas. O pai do Vitinho deu a sua opinião sobre o jogo que ele havia aí participado. Era um joguinho de nada, era uma pelada, ou seja, era um jogo ali que é feito entre amigos, né? Conhecidos ali da rua, do bairro. Ok, gente? A alternativa D mostra a opinião do pai a respeito da partida de futebol que o seu filho jogou. Então, aqui vamos continuar, mas dessa vez vamos falar sobre uma tirinha. E trouxemos aqui uma tirinha de Ziraldo com uma história do menino maluquinho. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Se a gente não ajudar, o Bocão vai mesmo repetir o ano. Bocão, vou te passar cola, mas disfarça, hein? Tá. E então, deu tudo certo na prova? Deu! Até embaralhei as respostas para a professora não perceber que eu colei de você. Olha só o que aconteceu com essa turma do menino maluquinho. Na expectativa de ajudar, gente, ajudar muito entre aspas, né? O Bocão a não repetir de ano. Fizeram aí um acordo e aí a gente vai conversar no decorrer da nossa atividade sobre isso. Vamos lá? De acordo com o quadrinho, o que iria acontecer com o Bocão? Olha só. Ele iria ser aprovado na escola. B. Bocão estava para ser expulso. C. Bocão iria repetir de ano. Ou D. Bocão iria faltar à aula. Que alternativa você escolhe aí? O que iria acontecer com o Bocão de acordo com a tirinha que nós acabamos de ler? Vamos lá? Observe aí direitinho. Marque a sua resposta, escolha a sua alternativa e já a gente volta para conferir. Pessoal, o que iria acontecer com o Bocão? Qual alternativa você escolhe? Vamos para a nossa resposta, gente? O Bocão iria repetir de ano, pessoal. É exatamente isso que a gente percebe no primeiro quadrinho. A personagem ela chega e diz o seguinte: se a gente não ajudar, o Bocão vai mesmo repetir o ano. E aí, nós vamos para a nossa próxima questão. No quadrinho abaixo, a expressão vou te passar cola significa que maluquinho vai. Letra A. Emprestar um vidro de cola ao menino. D. Dar as respostas da prova ao Bocão. C. Jogar cola em seu amigo. Ou letra D, passar cola na prova. E aí, gente, o que você acha? O que significa essa expressão? Vou te passar cola. Pensa um pouquinho, escolhe a tua alternativa e daqui a pouco a gente vem para fazer a nossa correção. Pessoal, já deu tempo da gente aí pensar, refletir, escolher nossa resposta? Vamos lá? A expressão vou te passar cola significa dar as respostas da prova ao Bocão. E eu já abro um parêntese aqui para a gente perceber como essa prática ela é prejudicial, tanto para quem dá a resposta para um colega, quanto para quem recebe, não é mesmo? Porque quem dá a resposta para um colega numa prova, ele está impedindo esse colega, esse amiguinho, de aprender, de raciocinar, de fazer suas próprias escolhas. E o outro também que recebe, ele está se privando dessa qualidade, na verdade, dessa oportunidade de aprender, inclusive com os seus próprios erros. Então, gente, passar cola não é nada legal, tá bom? Combinado, então, para que a gente deixe essa atitude aí bem longe do nosso dia a dia escolar? Vamos continuar, pessoal.
Dica: atitudes como essa podem prejudicar tanto a quem passa cola como a quem recebe. Bom mesmo é estudar com bastante atenção e fazer suas atividades com responsabilidade. Vamos continuar com mais uma questão. O que Bocão fez para que a professora não percebesse que ele havia colado na prova? Olha só, observe a tirinha toda e temos aqui as alternativas. Letra A: respondeu somente algumas questões. B: deixou a prova em branco. C: embaralhou as respostas. Ou letra D: respondeu igual ao maluquinho. Tempo para você pensar, releia a tirinha se necessário. Escolha essa alternativa e daqui a pouco a gente corrige, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. O que foi que o Bocão fez para que a professora não percebesse que ele havia colado na prova? Olha só, nós temos aqui toda a tirinha e nós vamos para a resposta e depois a gente vai observar no texto, tá bom? A alternativa correta é letra C. O Bocão embaralhou as respostas para a professora não perceber que ele havia colado. Lá no terceiro quadrinho, quando o menino maluquinho pergunta para ele assim: e então, deu tudo certo na prova? E aí o Bocão responde no último quadrinho: deu, até embaralhei as respostas para a professora não perceber que eu colei de você. Ou seja, ele trocou todas as respostas e assim, gente, provavelmente não ficou nada certo, né? Muito bem, aqui lembrando aqui mais uma lição, gente, quem quer aí fazer as nossas atividades, as nossas provas por esses atalhos, geralmente que não vai aprender muita coisa, não vai aprender nada, né? E depois que acaba, até pode acabar se dando muito mal, como o Bocão. Então, fica aí a nossa dica para que você esteja aí bem atento dentro das suas atividades. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa atividade do Para Casa, tá bom? E no nosso Para Casa de hoje, pessoal, nós temos uma crônica. E essa crônica tem como título Domingão. Você provavelmente já teve acesso, já conheceu essa crônica, mas nós vamos conversar sobre ela hoje, tá bom? Então, quero fazer com você a leitura junto com você, tá? Domingo eu passei o dia todo de bode, mas no começo da noite melhorei e resolvi bater um fio para o Zeca. E aí, cara, vamos no cinema? Sei lá, Marcos, estou meio para baixo. Eu também estava, cara, mas já estou melhor. E lá fomos nós. O ônibus atrasou e nós pagamos o maior mico, porque quando chegamos, o filme já tinha começado. Teve até um mané que perguntou se a gente tinha chegado para a próxima sessão. Saímos de lá comentando: que filme massa! Maneiro mesmo. Mas já era tarde e nem deu para contar os últimos babados para o Zeca. Afinal, segunda-feira é dia de trampo e eu detesto queimar o filme com o patrão. Não vejo a hora de chegar o final de semana de novo para eu agitar um pouco mais. Essa crônica é de Márcia Paganini Cavecchia e como você e eu podemos perceber, pessoal, essa crônica ela vai possuir várias expressões, né, do nosso dia a dia, várias palavrinhas, várias expressões que nós usamos no dia a dia e muitas gírias também, gente. O que são gírias? São aquelas expressões que são usadas em determinados locais. Por exemplo, uma gíria lá da região sudeste ou da região sul do país, geralmente vão ser diferentes das gírias ou das expressões utilizadas aqui no Nordeste ou no Norte do país. Então, vamos aqui para as nossas questões. Olha só. Primeira questão. Eu estou meio para baixo significa que o personagem está A, cansado, B, contente, C,
desanimado ou D, entusiasmado. O que você acha? Você vai prestar atenção, vai voltar também no texto, tá bom? Para reler com atenção, com cuidado e marcar a alternativa que você acha que significa a expressão estou meio para baixo. E aí você vai observar. Questão de número 2. Qual trecho tem uma opinião? Aí você vai ler as 4 alternativas e uma delas vai indicar uma opinião. Letra A. Resolvi bater um fio para o Zeca. B. E nós pagamos o maior mico. C. Vamos no cinema? Ou letra D. Que filme massa! Então, dessas 4 alternativas, uma delas vai ser uma opinião e você vai marcar aqui, correto? Vamos continuar, gente? Olha só. Questão de número 3. Qual o assunto do texto? Letra A. Um dia de trampo. B. Telefonema entre amigos. C. Passeio entre 2 amigos. D. Filmes para assistir com os amigos. Você vai observar, vai reler o texto novamente para descobrir sobre o que o texto fala, pessoal. Então, é muito importante essa atividade, porque você vai ter que analisar todo o texto mais uma vez. E a leitura, nesse caso, é essencial. Vamos para a questão de número 4. Segundo o texto, não deu para os amigos conversarem mais porque, letra A, estavam cansados do passeio. B, o filme ainda não tinha acabado. C, chegaram atrasados para o filme. Ou letra D, no dia seguinte é dia de trabalho. Qual dessas alternativas é o motivo, é a razão para os amigos não terem conversado mais? Aí o que você vai fazer? Vai retornar ao texto mais uma vez para tentar descobrir essa resposta. Depois você vai marcar uma dessas alternativas, mandar todas essas atividades para o seu professor dentro do prazo estabelecido por ele, conforme ele combinou com você. Então, gente, esse é o nosso para casa. Espero que vocês façam um bom uso desses textos, dessa atividade, aprendam bastante. Se tiverem alguma dúvida, vocês já sabem, conversem com o professor de vocês, ou no WhatsApp, ou na plataforma, conforme foi combinado. Ok? Então, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu quero agradecer cada um de vocês pela presença, pelo envolvimento, pelo comprometimento. Muito obrigada e a gente se vê depois. Tchau, tchau!